Fala pessoal, nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês a minha trajetória, tá? Vou contar a minha história aqui dentro do mercado, beleza? Vou mostrar minhas dificuldades, vou mostrar os erros que eu cometi, beleza? Então fica até o final do vídeo, que é interessante que você pegue essa ideia, porque as dificuldades que eu tive e os erros que eu cometi, você pode estar cometendo ou você pode cometer, né, futuramente, que aí você não comete ou você tenta sair desse erro que você está cometendo atualmente, beleza? Então pessoal, fica até o final do vídeo que é interessante que você pegue essa ideia, beleza? Bom, eu comecei no mercado, conheci na verdade o mercado de opções binárias no ano de 2019, na metade do ano, tá? Porém eu não ingressei naquele momento porque eu estava focado ali nos estudos, tinha escola, tava estudando em duas escolas, tava fazendo um técnico e também tinha o ensino médio, tá? Então eu tava focadão naquele esquema, então eu acabei não entrando no mercado naquele período, beleza? Aí só final do ano eu comecei a ingressar no mercado, dia 16 de dezembro de 2019, foi meus primeiros dias de operação, beleza? Eu operei na conta demo ali mesmo. Fiz minhas operações ali no Contebando por uma semana, né? Aí depois daquele período já vi que tava ficando bom, né? Entre aspas. É aquela ilusão que nós temos por conta de que quando você não tem as emoções influenciando dentro das suas operações, fica muito mais fácil de você estar fazendo as suas operações. Porque não tem ansiedade, não tem ganância, não tem medo, não tem excesso de confiança, não tem nada, né? Quando você está operando dentro do mercado, na conta demo, e também você não conhece a dor emocional, não conhece o bloqueio mental, então isso tudo acaba influenciando também, tá? Mas enfim. Então minha primeira semana foi na conta demo, fiz minhas operações dia 16 de dezembro de 2019. Depois de uma semana operando na conta demo, eu fui para minha conta real, tá? Naquela época tinha como opção um aporte de R$ 20, tá? Que foi meu primeiro aporte. Fiz ali os R$ 20 como primeiro aporte. Na verdade, pessoal, eu paguei R$ 10, tá? Eu paguei no boleto, beleza? Eu paguei R$ 10. Foi pelo pagamento do Mercado Pago, que aí eles pagaram 50%, eu paguei 50%. Então eu paguei só R$ 10, beleza? Uma continha de 20 no caso. Então na minha primeira semana de operação foi começando com uma continha de R$ 20, que eu tinha depositado apenas saindo do meu bolso com R$ 10, certo? E naquela semana, ao decorrer daquele período, eu tinha feito diversas operações ao dia, sem gerenciamento, sem um operacional definido, tá? Eu operava suporte e resistência, não operava muito linha de tendência, mas operava mais suporte e resistência, tá? Naquela época. Aí beleza, eu operava suporte e resistência e depois eu fui fazendo diversas operações, cada ponto de entrada que aparecia, eu operava M1, cada ponto de entrada que aparecia, então aparecia diversas operações para eu fazer, eu já clicava, metia o dedo lá e fazia diversas operações. Foi com que eu consegui alavancar de R$ 20 para 2.700 dentro de uma semana, 5 dias na verdade, né? De segunda a sexta ali fazendo as operações. Então o que acontece, pessoal? Quando eu fiz essa alavancagem de 20 para 2.700 de segunda a sexta, vocês já perceberam que eu não tinha dentro de gerenciamento, eu não estava dentro de gerenciamento, eu ganhei muita confiança, o excesso de confiança estava lá em cima, a autoestima estava lá no topo, né? Por conta que o mercado ia me proporcionar essa ideia de que é dinheiro fácil, é dinheiro rápido, né? Por conta que eu estava iniciando ainda, eu tinha aquela visão de que o mercado já era fácil, que era rápido, né? Por conta que passam essa visão aqui para você entrar no mercado e tudo mais. Então eu entrei com essa visão mesmo e consegui. Tive esse resultado. Porém, você já pode estar esperando o que deve ter acontecido comigo depois, né? Aquele de 20 para 2.700, eu tive aquela alavancagem feita no sábado, quando eu não conhecia o que era o TC, não sabia o que era o TC, não sabia quais são as influências, como operar. Para mim era mercado normal, tá? E que foi onde eu comecei a ter a quebra da autoestima. Foi quando eu comecei a quebrar e comecei a ter loss altos, na verdade, tá? Então, na minha primeira operação, num sábado às 6 horas da manhã, eu lembro muito bem, eu levei um loss de 800 na minha primeira operação. Se eu não me engano, eu tinha sacado R$ 1.400, eu acho que era esse valor, e eu tinha deixado o restante para fazer as operações, tá? Então, no sábado, eu comecei a fazer minhas operações, minha primeira ordem foi com R$ 800. Até aí, tudo bem. Fiz minhas operações de R$ 800, levei o loss. Na minha próxima operação já entrei um pouco mais pesado, entrei com o restante. Aí só no outro domingo eu fui fazer minhas operações, tá? Então eu cancelei aquele saque que tinha feito, os 1.400 pedi o saque, né? Eu cancelei ele, acabei quebrando também, tá? Então aqueles 20 para 2.700 eu acabei quebrando em 2 dias o que eu tinha feito em 5 dias. Então pegando essa ideia, vocês já levaram em consideração que eu tive ali a dor emocional e também conheci o bloqueio mental por conta dessa situação que eu tive, tá? Desse bloqueio que eu tive depois de ter quebrado essa continha de 2.700. Então, nesse período inteiro, eu fui trabalhando, eu fui tentando conquistar ali o meu espaço dentro do mercado, fui buscando estratégia, fui buscando operacional, fui buscando tudo que você não deve fazer. Por que você não deve fazer quando você quebra dessa forma? Porque quando você está buscando conhecimento para você preencher o erro que você cometeu, por falta de, certamente é por falta de conhecimento, mas também por habilidade de gerenciamento e controle psicológico, você deve levar em consideração também que não é somente o operacional, você não errou dentro do operacional.
você conseguiu fazer de 20 a 2.700 usando um operacional específico, certo? Só porque que você quebrou, você vai tentar buscar mais conhecimento. Você já entendia como o mercado estava te proporcionando a ideia. Porém, quando você quebra, você vai em busca de mais conhecimento técnico, né, de operacional, para você preencher aquele vazio que teve dentro de você quando você quebrou aquela conta. Tá? Então você ignora totalmente o seu gerenciamento e você ignora totalmente o controle psicológico. Então ao longo daquele período fui tentando buscar um bom operacional para estar enquadrando dentro das minhas operações. Foi onde eu conheci as projeções, adaptei para opções binárias, consegui fazer um bom progresso com o meu operacional, já tinha feito uma adaptação total, aí beleza. Foi o primeiro passo para que eu conseguisse atingir a consistência, tá? Então, padronizando o primeiro operacional de price action junto com as projeções, tá? Consegui fazer uma junção, isso daí em torno de 5, 6 meses, tá, pessoal? Então ali já comecei a ter um lucrinho bom. Foi quando eu comecei a também criar um mindset do gerenciamento. Comecei a estabelecer um bom gerenciamento ali. Se eu não me engano foi de R$100 o primeiro gerenciamento, tá? Que eu comecei a seguir a sério. Beleza? Consegui fazer de 100 a R$1.000 e depois daquilo comecei a um pouco entender como funciona a manipulação de mercado. Comecei a entender como funciona a questão de gestão. Comecei a entender como funciona a movimentação. Foi onde comecei a dar os primeiros passos de fato. Tá? Primeira continha seguindo gerenciamento, né? Tudo certinho. Eu fui de 100 para 1.000 em 2 dias, tá? Acabei quebrando depois por conta da ganância e tudo mais. Aí depois eu aportei 100 novamente, tá? Quando eu aportei esse 100 novamente, eu pensei, bom, eu vou seguir isso aqui tudo à risca, eu tenho que estar focado no gerenciamento, tenho que estar focado no controle psicológico, tá? Foi onde eu tive a ideia do autoconhecimento, tá? Já estava pensando na questão do autoconhecimento, foi onde eu tentei trabalhar essa questão da melhor forma possível, tá? Tentei fazer minhas operações, fui de 100 para 1.000 novamente, só que isso daí demorou um pouco mais porque eu tava seguindo um pouco mais o gerenciamento, tá? Quando eu cheguei nesses R$1.000, eu comecei a ter essa adaptação mental de porcentagem em relação à conta, que foi onde eu sempre recomendo para o pessoal, que quanto maior a sua conta você tiver, né? Quanto maior a sua conta, melhor a porcentagem que você deve buscar ao dia. Eu sempre recomendo isso, para que você preserve seu capital e arrisque menos, né? Você tá buscando valores maiores, porém tá arriscando bem menos, beleza? Então, tendo isso daqui em mente, teve a parte do autoconhecimento, foi de 100 para 1.000 numa continha, foi onde eu comecei a gerenciar de fato, tive uma experiência muito boa com o mercado, tá? Por conta que eu comecei a ter uma adaptação muito melhor ao meu operacional, ao meu gerenciamento, ao controle psicológico, tá? Então aí eu acho que eu não me engano, pessoal, eu tava buscando em torno de 5% a 7% com aquela continha de R$1.000, tá? Não lembro muito bem. Mas estava em torno disso aí. Um estoque um pouco equilibrado de 2,5%, beleza? Tá em torno nessa faixa aí. Então depois daquele processo inteiro, né? Atingir de 100 para 1.000, comecei a gerenciar um pouco mais equilibrado, né? De direção com as minhas emoções, porque já tinha feito o autoconhecimento. Já estava me conhecendo diante das minhas tomadas de decisões, as minhas emoções dentro do mercado, então estava tudo facilitado para que eu pudesse ter um pouco mais de progresso, né? Foi onde comecei a ganhar mais experiência no meu operacional, conheci o 2x1, que foi onde eu comecei a ter resultado de fato. Então depois daquele processo lá do autoconhecimento que eu comentei com vocês, meu primeiro mês no lucro foi o 6º mês, e meu segundo mês no lucro foi o 7º mês, tá? Então ali já estava 2 meses consistentes. Foi onde eu consegui fazer uma adaptação aos juros compostos, né, protegendo totalmente meu capital e protegendo totalmente meu lucro, né, fazer alavancagem totalmente somente com o que restou para mim. Aí depois teve o 8º mês, o 9º mês, o 10º mês, tá tudo com lucros consecutivos, né, porque já tinha alinhado o operacional, o gerenciamento, controle psicológico, todos aqueles pilares que eu já comentei com vocês, tava tudo bem alinhadinho, né. Certamente tinha dias, não vou mentir para vocês, que tinha dias que você perdia a cabeça, aí fazia uma burrada aqui ou outra, né, não posso mentir isso daí em relação para vocês, porque isso daí acontece de fato, tá? Às vezes você faz uma burrada, você acaba perdendo muito mais do que você deveria, ou você foge do gerenciamento, você ganha muito mais do que você deveria, né? Então isso tudo acaba influenciando também, tá, pessoal? Isso daí é a influência das emoções que ocorre dentro das suas operações, isso daí é normal, isso daí é comum que aconteça, tá? Mas uma coisa que eu falei que era normal, só que eu falei errado, tá? Não é normal você quebrar uma conta, tá? Depois que você já entende os pilares, já sabe que um operacional equilibrado, gerenciamento, conhecimento das suas emoções, tá tudo bem equilibrado, sabe que esse daí é o processo para você atingir consistência, passa a não ser normal quando você quebra uma conta. Por quê? Porque quando você arrisca um capital que você depende dele, né? Você depende de um certo capital, quebrando fora das suas emoções, agindo fora das suas emoções e acaba quebrando ele. Não é normal isso daí que aconteça, é comum, tá? É comum que aconteça, mas não é normal. Por isso que a gente tem que tirar essa fantasia de que é normal você quebrar. Na verdade, não é normal você quebrar, é comum que você quebre, porém você precisa passar por essa experiência para você ter um sucesso posteriormente, né? Então, pessoal, basicamente essa daqui foi minha história, essa daqui foi minha trajetória dentro do mercado, tá? Mas também ingressei no Forex, também ingressei no Nacional, também ingressei no dólar e tudo mais. Então tudo isso daí acabou ingressando dentro do meu operacional, ganhando mais experiência ainda possível, tranquilo?
Então, pessoal, isso daqui é um pouco da minha visão, tá? Eu tive que cometer vários erros ao longo da minha trajetória. Aqueles erros que eu cometi foi da questão psicológica, que vocês devem ter a parte do autoconhecimento, como eu disse pra vocês, para que vocês evitem esse tipo de erro, tá? Minhas maiores dificuldades foi na questão do emocional e na questão do gerenciamento, beleza? Eu já ensinei isso daqui pra vocês também, ter esse autocontrole, que o gerenciamento está diretamente ligado com o emocional. Se você tem um gerenciamento equilibrado, as suas emoções não tendem a ser afetadas, então isso daí tudo acaba influenciando, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa parte do gerenciamento, controle psicológico, tem diversos vídeos lá no meu canal do YouTube, então acessa aí pra você assistir, beleza? Então, pessoal, isso daqui foi um pouco da minha trajetória, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se isso daqui continua te motivando pelas dificuldades que eu passei, que você está passando, que você pode passar futuramente, mantenha com a cabeça erguida, porque isso daqui de fato é que vai ser grandioso para você, né? A persistência para que você consiga ter seus resultados, tá? Então, pessoal, tendo isso daqui em mente, um pouco da minha experiência que eu compartilhei com você, tá? Use isso daqui a seu favor, caso você esteja num período de dificuldades, tá? Se mantenha firme porque é sucesso caso você esteja tudo bem equilibrado, beleza, pessoal? Então, ó, siga isso daqui à risca, tranquilo? Então, ó, se você gostou do vídeo, apoie com like, se inscreva no canal se você não for inscrito, tamo junto, até mais, falou!